Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live. Quero agradecer imensamente aí a participação de todos que têm acompanhado todas as minhas lives. E hoje o tema é estabilidade. Você tem procurado eh, a estabilidade, seja nos seus negócios, seja na sua vida, seja no seu emprego, seja na sua vida? O que você tem procurado? Você tem procurado a estabilidade? Esse é o tema de hoje e é um dos bloqueios hoje que muitas pessoas têm, porque eles estão buscando o quê? A estabilidade. E aí, no próprio contexto da live, né, do texto descritivo que eu coloquei da live, nós podemos, antes disso, gente, vou compartilhar aqui essa, chamar algumas pessoas para essa live. Sugiro vocês também que façam o mesmo. E quem está assistindo essa live agora, começando a assistir essa live, eh, de alguma maneira sentir sentir que uma pessoa precisa escutar esse tipo de conteúdo, convide essa pessoa, compartilhe essa live com outras pessoas, não deixe de assistir essa live. Eu vou tratar de eu tenho tratado de assuntos muito importantes sobre essa live. Compartilha nos seus grupos, compartilha com pessoas que querem crescer, que querem evoluir, que querem sair de situações e circunstâncias e comportamentos que têm trago ela para um nível eh, um nível de estabilidade. E eu te falo, né, eu afirmo que a estabilidade ela não existe. Existe sim um movimento, tudo se movimenta, tudo acontece, e por mais que você busque estar estável, na zona de conforto, como a gente bem fala, né, isso acaba que não acontece por si só. De algum momento existem pessoas, existem, cenários, existem ambientes que você está e que de alguma maneira te provoca ou te coloca em uma determinada cenário, determinada circunstância que te obriga a você não, não ficar parado e de alguma maneira causa instabilidade. E aí muitas das pessoas têm um entendimento que a instabilidade, ela te traz coisas ruins, e que a estabilidade é muito boa. E eu te falo que a estabilidade ela faz você crescer, ela faz você evoluir. Se você for parar para refletir na sua vida, se você refletir em algo que aconteceu, que foi algo que te trouxe instabilidade, de alguma maneira esse acontecimento, se você parar para refletir, você vai observar que ele te trouxe crescimento, ele te trouxe novos cenários, ele te provocou a fazer algo diferente e que a sua vida mudou. E às vezes a gente fica buscando a todo momento o quê? Buscar um emprego estável, buscar um momento de estabilidade, e você observa que de alguma maneira você pode até conquistar isso em algum momento, mas assim, você talvez você tenha essa estabilidade no emprego, né, e aí vem aquela procura, né, por um serviço público. E às vezes a gente acredita que ele é o melhor, mas aí acontece o quê? Acontece que essa estabilidade de um determinado trabalho, ele vai te trazer ele vai te trazer no primeiro momento um conforto, né, uma tranquilidade, mas aí vai acontecer que passado o tempo, o que que essa estabilidade te traz? Te traz também decepções e te traz também comodismos ao ponto de que você começa a viver uma vida limitada. Porque a estabilidade é algo assim: "Ah, eu vou, estar num determinado emprego, estar numa determinada área, desempenhar um determinado papel", né, isso falando da parte nossa profissional. E aí, no primeiro momento, é muito bom, porque, assim, o cenário no momento que se encontra, que você conquista essa zona de conforto,
ele é um cenário muito tranquilo, é morno, é calminho e tudo mais. Mas aí, passado-se o tempo, passado-se uma determinada quantidade de tempo, você vai observar que as coisas evoluem, tudo muda, existem crescimento, passam-se pessoas, passa-se processos, né, tudo hoje em dia, eh, nós acontecem crises, acontecem fatos que nos obrigam a ou pular ou morrer. E aí, quando a pessoa que está muito buscando essa estabilidade e de alguma maneira ela se encontra nisso, quando algo acontece no cenário, por exemplo, de uma empresa, acontece, por exemplo, num cenário onde a empresa é obrigada a reduzir o seu quadro de funcionários, reduzir as pessoas que estão ali. E aí as a própria empresa vai fazer o quê? Ela vai buscar pessoas que fizeram ou fazem a diferença na empresa, que estão evoluindo, que estão aprendendo algo novo, que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, que têm novas ideias, que têm novas ações, que têm novos resultados. E aí, você que está naquela estabilidade fazendo a mesma coisa: "Ah, mas eu faço bem feito, eu não deixo o meu trabalho, eu sempre estou ali no mesmo horário, eu sigo à risca de tudo". Mas o que que acontece? Você traz os mesmos resultados para a empresa e às vezes você precisa e a empresa não quer simplesmente o básico bem feito, ele quer que você faça além do básico. E aí quando entra um momento de crise, as primeiras pessoas que são mandadas embora são as pessoas que não se desenvolveram, que não cresceram. A empresa pede para estudar, você não estuda. A empresa pede para fazer alguma coisa, você não faz. A empresa promove vários tipos de mudanças e você não concorda. E aí essa estabilidade, num determinado momento de crise, as primeiras pessoas a serem cortadas são essas pessoas. E aí o que que acontece? O que que acontece? Você esse cenário te provocou o quê? Uma instabilidade forçada, muitas das vezes, por mais que a gente não queira. A tendência nossa, do ser humano, é entrar numa zona de conforto. E aí, quando se entra nessa zona de conforto, existe um risco muito grande de acontecer coisas que vão trazer você para situações que você talvez nem gostaria, mas que às vezes você é obrigada. E aí quando eu falo, né, eu botei a primeira coisa que eu coloquei na live é que a estabilidade ela não existe, e você nunca vai encontrar ela. Ela pode sim passar, você pode talvez ter o sentimento falso de que você está estável, que você está estável financeiramente, que você está estável num trabalho, mas que a só depende de acontecer alguns fatos pequenininhos e aquela estabilidade ela vai por água abaixo, através de uma condição um problema que acontece dentro da empresa, uma falta de emprego, ou até mesmo começa, por exemplo, no cenário que nós estamos com uma inflação alta, onde você observa que aquele dinheiro que você antes se mantinha, tinha uma alimentação boa, conseguia pagar uma educação para os seus filhos, conseguia ter um plano de saúde, você se vê obrigado a fazer o quê? A cortar, a se limitar cada vez mais e a, a, a ter que abrir mão de coisas que você não abriria por conta de quê? De uma instabilidade numa inflação, numa instabilidade num cenário financeiro, e isso te provoca, provoca coisas ruins, porque você é obrigado a forçar o quê? A diminuir o seu padrão de vida por um cenário que aconteceu fora. E aí você está todo momento o quê? Querendo buscar estabilidade. E essa estabilidade ela não vai existir em momento algum. Eu fiz algumas anotações que eu quero compartilhar com vocês aqui e trocar uma ideia sobre isso, né. E uma delas é, né, se você não está preparado para vales e nem para picos, não se não se prepara para coisas novas. Então, assim, não busque coisas novas, porque se as coisas novas virem, vai ter momentos de vales e vai ter momentos de picos. E aí o que que isso quer dizer? Que você, eh que você tem que buscar, sim,
coisas novas. Mas se você não quiser, não tem problema, porque você não vai ter esse pico e vale, mas em algum momento você vai estar sendo surpreendida ao ponto de que você vai cair. E aí essa caída para você se recuperar vai ser muito mais difícil, mas existe a superação. Às vezes eu costumo falar com a minha filha uma coisa que é bem interessante, que às vezes a gente faz pelo amor ou pela dor. E quantas das vezes você tem feito algumas ações, quanto que você tem saído da zona de conforto? Por amor ou por dor? E é o que eu tenho vivido, que antes de você ficar esperando que as coisas aconteçam com você, vá em frente, busque coisas novas, busque agir, busca sair da zona de conforto. Então, assim, há 3 zonas: a zona de conforto, que é essa zona que as pessoas que buscam estabilidade, elas ficam ou elas querem ficar, uma falsa sensação de estabilidade, que, de tempos em tempos acontecem instabilidades e que ela se ajusta de acordo com o cenário, ou diminuindo a qualidade de vida, ou buscando novos desafios por conta daquele desafio, construindo ou talvez melhorando um pouco da posição sua, financeira, fazendo um serviço extra, buscando outro tipo de recurso, mas que você faz por quê? Porque você foi obrigado a isso. Aí existe não só a zona de conforto, mas a de confronto, onde você parte para o confronto, por talvez algo que você mesmo, se pôs a, né, a colocar, a se desafiar em novas coisas, ou por algo que foi necessário devido a circunstâncias que aconteceu fora do teu ambiente, seja uma inflação, seja um governo que trouxe você o seguinte, a sair da sua zona de conforto, porque você foi obrigada. E a zona de conquista. Então, assim, qual é a zona que você quer estar? Na zona de conforto? Na zona de confronto ou na zona de conquista? Muitas das vezes você quer estar na zona de conforto, porque ali você não vai ser obrigado a fazer nada. Quem quer, por exemplo, conflitar com outro, conflitar com um desafio novo? Muitos não querem. Muitos querem ficar ali quietinho, ah, num lugar quentinho ou num lugar morno. Só que em algum momento você vai ser surpreendido por você não agir, por você não, eh, dar a iniciativa de algo. Hoje, talvez, a sua zona de conforto seja um emprego com preço com salário bom, né, que hoje dê para pagar suas contas, que dê para você se alimentar bem, de fazer um passeio pelo menos uma vez por ano, de você conseguir pagar o colégio dos seus filhos, ou então de você ir para restaurante. Então, assim, você se encaixou naquele cenário. Só que aí, essa zona de conforto é uma zona muito perigosa, porque vai chegar um momento que, em algum determinado momento, você vai ser surpreendido por coisas talvez que você nem espera. Mas se e aí você vai ter que forçadamente você vai ter que entrar na zona de conflito. E aí essa zona de conflito, você você vai ter que superar isso de alguma maneira para chegar numa determinada conquista, e talvez essa conquista, você conquistou ela, foi legal, só que aí o que que acontece? A tendência nossa é voltar novamente para a zona de conforto. Então, assim, a todo momento existe uma busca muito grande por essa zona, e ela não existe porque, tudo muda. Até a natureza muda, os acontecimentos mudam, a natureza, o ambiente, o mar, tudo muda, tudo se transforma de outras maneiras, o mundo está se transformando, né, nós estamos falando hoje que a tecnologia está aí, trazendo um monte de benefícios sim, mas também trazendo um monte de outros desafios, como por exemplo o emprego. Quantas pessoas hoje, se sustentam de uma forma, hoje eu estou aqui numa live com vocês, quantos empregos hoje eles estão de forma remota,
E aí você tem que se adaptar talvez o ambiente de casa, com família, com filhos. A pandemia veio para quê? Para mostrar justamente isso. Todos nós estávamos numa zona de conforto e aí veio uma pandemia que fez com que o mundo mudasse completamente. Você, por exemplo, que estava fazendo a faculdade, eh, presencial, você foi obrigado a estar num ambiente de casa estudando online. O colégio também foi a mesma coisa, os pais tiveram que se adaptar para trabalhar, para estudar, para poder ensinar os seus filhos, para educar eles ali, estar presente e fazer todo aquele cenário. Então, assim, e aí a pessoa fica buscando o quê? A estabilidade, e ela percebe que a todo momento existe o quê? Você sendo empurrado para algo para algo instável, para ser instável. Tudo é instável a maioria das vezes. E aí, às vezes, a gente faz por amor ou pela dor, ou é forçado para. E o que que é melhor? Você fazer isso acontecer antes ou você ficar esperando, ou você ficar aguardando aquilo acontecer? Então, assim, um dos bloqueios que a gente tem e que nos impedem de crescer é justamente esse, é buscar a segurança, buscar a estabilidade. Então, quando a gente busca a estabilidade, a gente está com medo, ou a gente se sente incapaz de conseguir algo diferente. Por exemplo, quando eu estou dentro de uma determinada empresa, e eu cheguei ali e eu conquistei um determinado cargo e eu quero me manter ali, eu não me sinto o quê? Capaz de conquistar novos cargos dentro daquela empresa, eu não me sinto capaz de crescer e eu tenho medo de crescer. E aí todo esse sentimento, ele faz com que você não gere resultados e mais cedo ou mais tarde você vai encontrar um determinado problema e que você vai ser empurrado para fazer coisas diferentes. Quantas pessoas no meio dessa pandemia toda tiveram que fazer coisas diferentes, tiveram que se superar e superaram, porque nós seres humanos somos muito inteligentes, nós somos uns seres adaptáveis a tudo, a qualquer mudança, a qualquer cenário, seja num ambiente de violência, seja num ambiente de guerra, seja em ambientes, qualquer tipo de ambiente, nós somos adaptáveis. E aí existe sempre a busca pela segurança, a busca pelo mais fácil, porque assim, aqui eu conquistei já um determinado cargo, eu conquistei, uma qualidade de vida, eu consigo pagar as minhas contas, eu consigo fazer hoje o que eu quero. Mas passa-se algum tempo e assim, e a gente vê a quantidade de crises que acontecem, você vai ser afetado por isso, porque a estabilidade, ela, em um determinado momento, ela acontece e você consegue viver com a condição que você tem hoje. Mas vai chegar um momento que você vai precisar, você parte por si só, ou você começa a observar o que está acontecendo e toma atitudes para frente para crescer, evoluir, ou você vai querer entrar numa zona de conforto e lá na frente você vai ser empurrado, ou empurrado para entrar na zona de conflito, e aí sim conquistar novas coisas, ou então você vai morrer, você vai cair. E aí toda caída, muitas das vezes ela é dolorosa, e aí traz uma série de outras coisas, como por exemplo, né, quando você está com dinheiro, quando você está trabalhando, quando você está num emprego bom e tudo mais, tudo é perfeito, o seu relacionamento é perfeito, as suas os seus tudo que acontece com seus filhos é bacana, os seus amigos, e aí tudo é muito tranquilo, tudo é muito bom. Mas a partir do momento que você entrou num desafio, teve uma determinada dificuldade, entrou em conflitos, você vai realmente encontrar quem verdadeiramente, são as pessoas ao seu lado. E aí, quando você confronta, quando que você sai da zona de conforto, entra num processo de confronto, no primeiro momento existe um medo sim, mas a partir do momento que você confronta, e esse confronto você vence, e esse ven e toda essa vitória te traz o quê? Conquistas, e essas conquistas, elas te elevam o teu nível, faz você viver uma vida melhor, ter um relacionamento melhor, viver experiências novas, ter novos desafios. E aí quando você volta, aí a tendência nossa é o quê?
A partir de uma determinada conquista, nós voltamos ao nosso ciclo de quê? De zona de conforto. E aí, qual a diferença? O que que difere uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa, que alcançou sucesso e cresceu, evoluiu ou está num nível muito acima de você? Talvez seja porque ela buscou mais confrontos, ela buscou se confrontar a todo momento, e esse confronto trouxe o quê? Novas conquistas. Eu tô aqui hoje com vocês, fazendo live. Foi um confronto que eu fiz nesse mês de maio, de me confrontar a buscar, sim, entender que primeiro, eu tenho muito conhecimento, e que esse conhecimento ele não pode eu não posso ser egoísta o suficiente de querer esse conhecimento para mim. E aí, como que eu estava numa zona de conforto, para mim seria muito mais cômodo, por exemplo, ao invés de estar aqui com vocês nessa live, fazendo essa live com vocês, eu estar com a minha família, eu estar brincando com meu filho, eu estar vendo um filme, eu estar, por exemplo, estudando algo novo para o crescimento da minha empresa, dos meus negócios, do crescimento interno meu, da minha evolução. Mas eu entendo que estar aqui hoje, transbordando, trazendo tudo que eu tenho vivido, as minhas experiências, trazendo, por exemplo, esse conteúdo que eu que eu tenho estudado, que eu tenho buscado, que eu tenho aprendido, que eu tenho vivido e até mesmo olhado pela minha história, o quantas vezes eu entrei em conflito. Ontem mesmo eu estava contando uma história para vocês sobre a parte, né, sobre um tema chamado insegurança. E quantas vezes eu me desafiei, eu entrei em conflito, e depois desse conflito houve o quê? Uma conquista. E aí existe o que? Aquele ciclo, né, de buscar sempre a zona de conforto. Eu passei por um período dentro de uma empresa, numa zona de conforto, no conforto no sentido de quê? De não buscar novos desafios, por um período curto, mas aconteceu. Mas a todo momento eu entrava numa zona de conflito dentro da empresa que eu estava. E essa atitude me fez o quê? Crescer. Estar em conflito, buscar o conflito, me desafiar, seja dentro de uma empresa, ao ponto de crescer, não só financeiramente, mas crescer na carreira, em cargos diferentes, né? Fez do que eu ter novas conquistas e dessas conquistas estar hoje sendo sócio e atuante dentro de uma empresa minha, junto com a minha esposa, fazendo algo que eu gosto. Hoje, por todos os conflitos que eu enfrentei, veio algumas conquistas muito boas, como, por exemplo, estar presente mais dos meus filhos, da minha família, a me confrontar a todo momento de que o meu conhecimento era simplesmente uma etapa e um nível que eu precisava me confrontar com novos conhecimentos. Buscar novos conhecimentos foi confrontar também, sair da zona de conforto, entender que eu preciso aprender algo novo todos os dias ou algo novo todos os anos. E aí, quando eu comecei a entrar nessa zona de conflito, eu saí da zona de conforto. Quantas pessoas hoje não leem mais nada, não estudam mais nada, não fazem nenhum tipo de mentoria, não fazem nenhum tipo de curso, não acessam nenhum tipo de conteúdo que possa, ela crescer, seja na profissão que ela está, seja na vida dela, seja na educação dos seus filhos, do teu relacionamento conjugal, começar a entender de outros assuntos, sair daquela zona assim: "Ah, eu já sei tudo, eu não preciso fazer mais nada". E aí o que eu convido vocês é isso, saia da zona de conforto, todos nós temos alguma área que está em algum momento na zona de conforto. E aí o que que essa zona de conforto faz? Ela faz com que a gente se limite e não cresça, não evolua, não vá para frente. E aí quando a gente sai dessa zona de conforto, entra na zona de conflito, pode ter certeza, existem momentos sim difíceis, não é fácil, mas passado-se um tempo, existe a conquista. E aí o que eu te convido é a entender que tudo isso tudo isso traz o quê? Instabilidade na nossa vida, e a instabilidade é boa. E aí quantas pessoas hoje buscam o quê? Estar na estabilidade. E aí se você entende que a estabilidade te traz para uma zona de conforto, o que que vai acontecer contigo? A sua vida vai viver uma vida quê? Medíocre, uma vida limitada. A a
Estar na zona de conforto, estar buscando estabilidade é você estar a todo momento, mostrando para a sociedade ou para você mesmo que você não quer fazer mais nada, que está bom do jeito que está. Só que vai chegar um determinado momento na sua vida que vai acontecer coisas, que você talvez não gosta, mas que você vai ter que enfrentar isso, porque não foi você que provocou, mas o mundo externo te provocou e te jogou uma instabilidade, como talvez um processo de quê? Um processo de coisas normais, por exemplo, uma inflação alta hoje, como que está um governo que tem um cenário hoje de uma determinada política, daqui a 4 anos tem uma nova estabilidade, um novo governo. São novos problemas, aí entra novas tecnologias, o que que acontece? Aí se você está naquela zona de conforto, por mais que você queira estar naquela estabilidade, vai acontecer algo no cenário externo que vai te empurrar para a zona de conflito. E aí você vai ter que enfrentar de qualquer maneira. E não por e não e por que não trocar esse processo de esperar aquilo acontecer, para assim você provocar um conflito e desse conflito você crescer e se chegar alguma crise você estar preparado. A preparação, as pessoas têm que ter um pouco mais de gana de se preparar mais do que esperar o resultado vir do nada. Então, assim, tudo na minha vida, quando eu trago como exemplo, eu nunca deixei, a zona de conforto assumir o comando da minha vida. Eu sempre busquei confrontar, como até hoje eu entro na zona de confronto e eu conquisto coisas por conta desse ciclo, de eu não me permitir entrar na zona de conforto. Se eu estivesse hoje na zona de conforto, eu estaria talvez na empresa que eu estava que eu antes de eu entrar nesse processo de empreender, desenvolver e crescer dentro da minha empresa, eu estaria até hoje aonde? Dentro da mesma empresa, fazendo a mesma coisa. Talvez se eu entrasse na zona de conforto, eu seria um funcionário muito aquém do que eu era dentro da própria empresa que eu estava antes, no qual eu entrei como estagiário. Entrei como estagiário para receber R$ 800 por mês. E aí, se eu tivesse ficado naquela zona de conforto, talvez eu continuaria sendo estagiário até me formar e depois dali eu iria sair, porque eu não evoluí dentro daquela empresa, eu não saí da zona de conforto, eu não entrei na zona de conflito e eu não tive conquistas, pelo contrário, eu me confrontava sempre. A minha busca, ontem mesmo eu estava contando essa história minha sobre as etapas, né, da minha carreira, o quanto que ela cresceu, mas cresceu por quê? Porque eu saí, eu nunca quis estabilidade. Teve um momento na minha vida, quando eu estava dentro do antes de eu entrar na universidade, eu consegui um cargo público, né, eu passei num concurso para agente de apoio, alguma coisa, na época eu estava ainda no ensino médio, eu conquistei isso. Mas antes disso eu tinha entrado na faculdade, eu estava fazendo um estágio na prefeitura, num cargo lá, numa área da prefeitura. E aí eu passei para um concurso. Aí nesse concurso, o que que aconteceu? Eu comecei a observar que aquele concurso público eu ganharia muito pouco, eu teria que sair, por exemplo, do lugar onde que eu estava, dentro de uma prefeitura, e automaticamente o que eu ganharia me obrigaria a parar com a minha faculdade, e mesmo que eu não parasse, eu não teria condições de arcar com a faculdade, porque aquele emprego não me sustentaria. E aí o que que eu fiz? Eu tive que tomar decisões, até mesmo percebendo o órgão público, porque eu já estava fazendo um estágio ali. E eu percebi o quanto que as pessoas que estavam ali, elas estavam vivendo uma zona de conforto. Elas estavam vivendo na mesmice, elas estavam ali esperando se aposentar, elas muitas das vezes eu, né, novo, querendo mudar o mundo, querendo fazer um monte de coisa, querendo crescer e evoluir, eu percebendo que naquele meio público, né, existia uma série de conflitos e confrontos no qual não te dava espaço para você crescer, porque a todo momento as pessoas estavam ali buscando estabilidade, buscando um conforto.
não tô discriminando, pelo contrário, eu acho que, assim, todo emprego, todo trabalho, ele tem seu mérito, ele tem a sua importância, ele precisa disso. Mas é claro que, assim, existem pessoas e pessoas. O que que Vinícius sempre quis? Eu nunca quis buscar estabilidade, eu nunca quis isso. E aí, quando eu via todo aquele cenário, eu cheguei para mim mesmo e falei assim: "Cara, eu não quero trabalhar na área pública". Tem muitos desafios que te obriga a ficar numa estabilidade, a não fazer nada ou fazer o mínimo possível. Por conta de quê? Por conta de cenário político, por conta de um monte de coisas envolvidas. E que eu falei assim: "Não, não quero isso para mim, eu quero ter liberdade, eu quero poder, com a minha capacidade, com a minha energia de poder crescer, de estudar, de desenvolver, de aprender coisas novas, de fazer coisas novas, de ter liberdade de fazer". E assim eu vi que o caminho de uma rede privada, de um trabalho privado, seria muito melhor para mim. E assim eu fiz e comecei todo o meu a desenvolver, e esse confronto me fez entrar numa zona de conflito, e nessa zona de conflito me fez crescer, evoluir ao ponto de hoje eu ter muitas conquistas. E aí eu me pergunto, né, você me pergunta: "Mas assim, quando que você vai buscar estabilidade?". Sinceramente, eu não sei, até mesmo porque a todo momento eu me envolvo com outras coisas, eu entro em novos conflitos. E um tempo atrás eu até estava reparando, né, eu sempre estou preparado para o mercado, seja como dono da minha empresa, nos meus negócios, eu estou sempre buscando inovação, estou sempre buscando novos desafios. E isso me traz resultados, por quê? Porque eu nunca estou conformado com o que está acontecendo. Eu sempre busco identificar dentro da minha empresa o que que eu posso crescer, o que que eu posso fazer de diferente, o que eu posso evoluir. E toda essa construção eu tenho conquistado coisas muito boas. Eu tenho entrado em cenários que muitas das vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas num cenário de casamento e de formatura, existe muita inovação, existe muitas coisas diferentes que acontecem, e que, se você não estiver atento para aquilo, se você não tiver gestão, se você não buscar um marketing, se você não buscar vendas, se você não conectar com várias áreas e aprender aquilo, não que você vai tocar tudo, mas você vai buscar o quê? Aprender sobre pessoas. É um dos trabalhos que eu tenho me desenvolvido, né, desde, quando veio a pandemia. Por quê? Porque uma empresa, ela não cresce, ela não evolui sem pessoas. E também nós também não crescemos, evoluímos também sem pessoas. Eu tenho reforçado isso muito na live, sobre você acessar novos lugares. Desses novos lugares você vai conhecer novas pessoas. Dessas novas pessoas vão se gerar novas ideias. Dessas novas ideias vão gerar novas ações. E dessas novas ações vão gerar novos resultados. E aí você imagina vivendo sempre no mesmo cenário, com as mesmas pessoas, com as mesmas ideias e com as mesmas ações. Você vai ter mesmos resultados. E aí, tudo o que, olhando para minha história, e aí eu convido vocês a também olhar a história de vocês, que com certeza aconteceu coisas que, se você está onde você está, foi porque a algum momento você saiu de uma determinada zona de conforto, entrou numa zona de conflito, foi perseverante, acreditou, foi em frente, não desistiu, seguiu em frente e teve a sua conquista. E aí eu te convido a refletir: quantas vezes você se sai da zona de conforto e entra na zona de conflito? Quantas vezes você se confronta? E aí talvez esteja até a resposta, por talvez você não crescer, não evoluir, ou se sentir frustrado, talvez numa determinado cargo, numa determinada empresa. E aí você tem culpado, seja o seu chefe, seja a empresa, seja as pessoas que estão à sua volta, seja seus amigos, seja várias pessoas, e você mesmo não se culpa, ou não olha para dentro de você e fala assim: "Cara, eu que provoquei isso, eu nunca entrei numa zona de confronto". E aí, por exemplo, você pega, assim, o dia que você saiu de uma empresa, se é que você saiu de uma empresa e foi para uma outra empresa, você foi demitido, ou você se demitiu e foi para um novo desafio? E aí, se você se demitiu, você sim entrou em uma zona de confronto.
Mas se você não se demitiu, você esperou ser mandado embora, é porque você não quis entrar na zona de conflito, mas você foi empurrado. Talvez você queria muito estar na estabilidade, aquele lugarzinho estava calminho, estava quieto, você estava se sentindo bem, estava conseguindo você estava conseguindo pagar suas contas, eh, estava num período bom, só que você foi obrigado, de certa forma, e foi empurrado a fazer isso, foi empurrado a fazer isso. Então, eu quero trazer justamente isso e trazer para vocês uma reflexão. Até quando você vai ficar buscando a estabilidade, sendo que o mundo todo é instável? A Até quando você vai querer ter resultados diferentes se você continua não entrando numa zona de conflito, não conflitando pelo um relacionamento, não se confrontando o cargo que você está hoje, não confrontando a sua empresa hoje, o jeito que ela está, como ela está, não se responsabilizando por aquilo e querendo, sim, culpar os outros, que todo o problema são os outros, é o governo, é isso e aquilo. E você na história, onde você fica nesse processo? Você é quem nisso daí? Você é o coitadinho, a vítima? Ou o que você está procurando? Essa estabilidade. Sendo que na nossa vida nada é estável, nem a nossa saúde. A partir do momento que você deixa de cuidar dela, deixa de você cuidar da sua saúde, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, você começa o quê? A engordar, e aí desse engordar começa a vir a taxa de colesterol que fica alta, aí você tem que ir em médicos, começar a comprar remédio, ficar mais doente a todo momento. Até mesmo o emocional, se você não cuida do teu emocional, se você não cuida do seu casamento, se você não cuida, se você quer viver um relacionamento, né, eu falei recentemente sobre isso, né, sobre a tua área conjugal, a área conjugal, e convido quem não assistiu a assistir essa live, ela foi muito, libertadora para muitos e vão ajudar muitas pessoas. Se você quiser uma zona de conforto no seu casamento, vai acontecer o quê? Mais cedo ou mais tarde o casamento vai cair, porque vai ficar morno, vai ficar, sem sentido. E você é como eu estava falando naquela live, você precisa a todo momento, alimentar aquela semente, nutrir ela, colocar água, regar sempre o seu relacionamento. Para quê? Para ele manter-se ou crescer, evoluir. E aí quando você busca estabilidade num casamento, por exemplo, a tua tendência é que esse casamento ele só entre em decadência, 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 ao ponto de chegar um momento que não existe mais amor, não existe mais carinho, não existe um monte de coisa, você vai perdendo tudo isso ao ponto de se separar, que é a pior da situação. Por conta de quê? Por conta da gente querer buscar sempre uma estabilidade. Tem que ter instabilidade. Instabilidade no sentido positivo, instabilidade no sentido de evolução, de crescimento. Eu quero ter um casamento muito melhor e para isso eu tenho que provocar uma estabilidade. Eu tenho que, por exemplo, talvez fazer algo novo, criar surpresas, né. Na live mesmo eu falei: "Faça uma surpresa diferente para o seu cônjuge, faça algo novo". Ah, eu quero, manter um relacionamento, a estabilidade na minha área religiosa, no meu pilar espiritual. Ah, eu vou sempre na igreja, eu vou lá, participo do culto, eu participo da missa, estou sempre fazendo, estou dando dízimo, estou ajudando algumas pessoas. Você vive o quê? Numa algo calmo, tranquilo, que você já entrou naquela zona de conforto. Só que se você quer crescer espiritualmente, você precisa fazer algo muito mais do que isso. A cada dia em cada pilar da minha vida, eu procuro aprender algo novo, fazer algo diferente. E tudo isso me traz o quê? Entrar numa zona de confronto e não ficar na zona de conforto. Se eu fosse entrar na zona de conforto, eu estaria, por exemplo, no meu pilar espiritual, muito aquém, muito frio com Deus. Hoje eu leio a Bíblia todos os dias. Hoje eu busco, ouvir a Bíblia, escutar uma música. Hoje eu tenho sim
Algumas coisas não me acontecem do jeito que aconteceriam, mas, assim, a cada momento eu vivo estar mais presente na presença de Deus, rezar, estar sempre em contato, lendo a Bíblia. Hoje eu tenho conseguido ler a Bíblia toda. Quantas pessoas conseguiu ler a Bíblia toda? E aí vem o quê? "Ah, não, mas a Bíblia é muito difícil, é muito ruim, as palavras eu não entendo". Tem a internet que você pode pesquisar a todo momento uma determinada palavra que você não entende. E aí, por você querer sempre essa estabilidade, você está fazendo as mesmas coisas, buscando as mesmas coisas ou se mantendo repetindo as mesmas situações. E aí eu te convido a parar um tempo para refletir sobre isso, sobre o quanto está valendo a pena essa sensação de estar estável, de buscar estabilidade. Será será que tem realmente feito a diferença na sua vida? Reflete também quantas coisas que aconteceram com você, por você estar querendo sempre buscar essa estabilidade, e que em algum momento você foi obrigado a fazer algo. E que se talvez você se tivesse entrado na zona de confronto antes, você não passaria por aquele constrangimento ou por acontecimentos que você mesmo construiu. Todos nós construímos o nosso sucesso ou o nosso insucesso, a busca pela segurança ou a insegurança. Todos nós buscamos a segurança, mas a segurança ela também é muito interessante que ela acontece por alguns momentos, mas na grande maioria das vezes existe muita insegurança. Insegurança de você tirar o seu filho, sair com o seu filho cresce, e aí vai chegar um momento que você vai ter que deixar ele viver a vida dele. E aí vem aquela insegurança, vem aquela instabilidade de que: "O que que vai ser do meu filho longe de mim? O que que vai ser de mim, se dos meus filhos sem eu estar perto?". E aí nunca vai ter essa estabilidade, porque a natureza não a estabilidade não é natural. Então é isso daí que eu queria passar para vocês. Eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso e trouxesse até mesmo, né, como tarefa, né, vamos botar uma tarefa para ser feita, para que você escreva, né, que que tinha listar tudo que tinha estabilidade e provocar instabilidade para cada coisa. O que que você tem de estabilidade? Faça uma lista de tudo que você tinha, né, porque você vai provocar uma instabilidade. O que que você tinha de estabilidade? E eu convido vocês a provocar uma instabilidade naquele cenário, em cada coisa que você listar. E estudar 3 pessoas que tomaram decisões radicais. O que que essas pessoas por que que elas tomaram essas decisões radicais na sua vida? Eu contei um pouco da minha história, o quanto que eu fiz. Eu fiz na minha live passada mesmo, eu falei das minhas inseguranças e das minhas atitudes e das minhas decisões radicais. Eu, por exemplo, eu tomei uma decisão muito radical quando eu saí de um emprego dentro da universidade, dentro da minha cidade de Petrópolis, e eu saí dali para ser estagiário numa empresa no Rio, com toda a violência, com todo aquele medo, sendo que tinha acabado de casar, tinha acabado de entrar numa dívida, num financiamento da minha casa, a minha filha, minha mulher estava grávida, pronta para daqui a uns se da naquela época, uns 7 meses para ela nascer, construindo tudo, e eu saí daquele momento, daquela zona de conforto e fui para ser estagiário dentro de uma empresa. Eu fui radical naquele momento. E aquele momento, aquela decisão minha que foi radical, ela me promoveu o quê? Novas conquistas. Então, assim, anote isso, anote as 3 zonas: a zona de conforto, a zona de confronto e as conquistas. Quando eu
fiz essas decisões, essa decisão radical, eu entrei numa zona de confronto, o que que aconteceu? Mais cedo ou mais tarde as coisas eu conquistei. Eu nunca, dentro da universidade, ganharia ou conquistaria tudo que eu conquistei nessa empresa que eu fui para o Rio. Lá eu cresci, lá eu aprendi novas coisas, lá eu aprendi a liderar pessoas, lá eu alcancei cargos de gerência, lá eu aprendi sobre gestão, lá eu entendi o que era liderar pessoas, lá eu cresci financeiramente, eu evoluí na minha carreira financeira. E lá eu aprendi a empreender mais ainda na vida e eu me preparei para hoje estar empreendendo dentro do meu próprio negócio. E tudo isso foi por uma decisão radical que eu tive naquele momento, como também em outros momentos eu fiz, como agora, quando eu saí dentro da pandemia, com o meu negócio bem abalado, porque a área de casamento e formaturas dentro da pandemia, ela parou, você não poderia fazer festa, não tinha como fazer festa alguma. E aí eu saí de uma empresa no qual eu ganhava um salário muito bom, e saí e me confrontei novamente, entrei na zona de conforto para dedicar energia, dedicar todo o meu conhecimento, tudo aquilo para dentro de uma empresa, no qual o que que eu fiz? Eu entrei na zona de confronto novamente, num cenário que era totalmente arriscado. Eu entrei na zona de confronto em plena pandemia, entendendo que eu não teria evento ou que, por exemplo, eu não imaginaria até quando esse processo da pandemia ainda iria acontecer. Mas eu entrei na zona de confronto e esse confronto me ajudou muito e eu cresci e tenho crescido cada vez mais por conta de estar não na zona de conforto, e sim na zona de confronto. E como eu te falei aqui, é um outro desafio estar aqui junto com vocês, na zona de confronto novamente. Todo esse tempo, sempre, nunca deixei de buscar novos conhecimentos. Nunca deixei de me dedicar e dar energia, aprender algo novo. Isso foi uma crença que minha avó sempre, desde a minha infância, me colocou e até hoje eu agradeço ela sobre isso. Mas nesse meio todo desse conhecimento, eu aprendi que o conhecimento por si só, ele não tem valor nenhum. Ele tem que ser aplicado, ele tem que ser colocado em prática. E aí, a partir do momento que você age, que você vai para frente, que você toma decisões importantes e dessas decisões você age, tudo começa a mudar. A mudança não começa nos outros, começa em você. Quando você muda, tudo muda. E eu convido vocês a justamente isso, a promover as decisões, de promover as ações que você precisa tomar. Quais as decisões você está prorrogando, você está procrastinando, você não está fazendo acontecer? O que você tem paralisado? O que você tem estado numa zona de conforto? Talvez seja acordar mais tarde todos os dias, dormir mais do que você deveria, cuidar da tua saúde e você não está cuidando, cuidar do seu relacionamento e você não está cuidando, ou está deixando a vida levar, ou do jeito que tá bom, não está legal, a minha mulher está trabalhando, eu também estou trabalhando, a gente faz isso, faz aquilo, e vive numa monotonia, fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados, ao ponto que aquilo ali não te traz nada. Não existe estabilidade. Ou você está crescendo, ou você está caindo. O que está acontecendo? Muitas das vezes as pessoas não querem que não, eu estou numa vida estável. Será que realmente está estável mesmo? Será que está estável? E aí eu te falo, não está estável. É só uma sensação, mas nunca vai estar. Ou você vai estar crescendo, onde você se confronta e entra em novas conquistas, ou você está caindo. Talvez de forma bem suave, mas está caindo. E é isso que eu convido vocês. E essa live veio para trazer justamente isso, trazer a consciência sobre o que que é estabilidade, o que que ela provoca na nossa vida. Por exemplo, o meu sogro mesmo, essa eu tenho que terminar contando essa história, porque meu sogro
se aposentou muito cedo, com 50 e poucos anos, se eu não me engano. Muito cedo se aposentou. E de lá para cá, não que ele parou, né, ele sempre foi muito ativo em outras coisas, mas financeiramente ele parou. Por quê? Porque ele se aposentou e essa aposentadoria, ele até aposentou com um salário bom, e aí o que que foi acontecendo? Por ele parar de trabalhar, por ele assumir aquilo, foi acontecendo que o salário dele foi caindo, 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 ao ponto de que hoje ele vive numa condição que o salário dele não dá para pagar quase que nada. Por conta de quê? De uma construção de uma estabilidade, de viver algo de seguir uma rotina que a grande maioria faz. Por que que apenas poucos porcentos da população são bem-sucedidas e crescem? Porque essas pessoas, elas não ficaram na zona de conforto, elas entraram na zona de confronto e elas se confrontaram tanto que tiveram várias conquistas e não apenas uma conquista, inúmeras conquistas, inúmeras rendas, e essas inúmeras rendas fez com que ela crescesse, criasse patrimônio, e desse patrimônio hoje elas têm uma qualidade de vida muito melhor e não vive aquém ou dependente de quem? De um governo que a todo momento muda, com novas pessoas, com cenários diferentes, com cenário econômico mundial, com guerra, com uma série de coisas, e aí vem você ou vem você que quer a estabilidade achar que estabilidade existe. Ela não existe, é só um falso sentimento. Então, convido a você a sair dessa crença, a buscar, a mudar essa mentalidade, a entender que isso não existe, que se você quer dar o melhor seu para o mundo, para as pessoas que você mais ama, para as pessoas que estão perto de você, seja para o seu cônjuge, seus filhos, sua família, seus amigos, o servir, o financeiro, o intelectual, o emocional, você busque sair da zona de confronto e vá para a zona de conflito. Você é vencedor, você pode, você é capaz. Todos nós temos medo, mas temos que superar eles todos os dias um pouco. Vá para frente. É isso que eu queria trazer para vocês hoje e convido vocês a compartilhar essa live com alguma pessoa que você acredita que você, por algum momento, parou e falou assim: "Pô, essa live é para essa pessoa". Não deixa de compartilhar essa live com ela. E não deixa de ser egoísta. A gente precisa entender que existe sim, é importante nós crescermos, mas é importante que o nosso meio também e as outras pessoas cresçam. Quando você cresce e os outros crescem, você só tende a crescer. Você é a média das 5 pessoas. E se essas 5 pessoas são pessoas derrotadas, são pessoas que querem a estabilidade, talvez esse seja o momento, talvez, de ou você levar eles, mostrar eles novas coisas, ou mesmo você pular e sair e buscar novos ambientes, novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. Talvez seja isso que você está precisando. Queria agradecer imensamente a participação de vocês aqui e agradecer mesmo a participação. E você que está me assistindo, que não está na live ao vivo também, eu fico muito feliz de você estar aqui e de você chegar até o fim. Porque o fim é melhor que o começo. Porque muitos começam, poucos terminam. E você é uma pessoa que está indo até o fim ou está desistindo no meio do caminho? Será que o que tem acontecido com você seja, eh, todo o teu resultado seja porque você está recomeçando muitas coisas e finalizando poucas? Não está chegando até o fim? Talvez uma live, né, muitas das vezes a pessoa: "Ah, não, mas é uma live, é bobeira", mas será que você não está repetindo esse mesmo comportamento? Acessando inúmeras lives, pegando parte de um conteúdo, boiando e muitas das vezes e não indo até o fim, não buscando aquele, não entendendo uma importância daquilo, não valorizando? Então, assim, é a última reflexão e é o que eu tenho botado praticamente em todas as lives, porque é um mantra hoje que eu tenho falado, não só para vocês que estão aqui, mas também para minha família, para os meus filhos. Eu tenho educado eles e falo sempre: quem o fim é melhor que o começo. Vocês querem crescer, vocês querem evoluir, vocês querem serem pessoas melhores? Vá até o fim, não desista no meio do caminho. Vão ter desafios, sim. O processo é longo, mas o resultado vai acontecer. Existe o conflito às vezes dói, machuca, mas é só um período. Desse período vai acontecer o que? A conquista.
Não queira pular etapas, porque talvez lá no final você precise de um conhecimento que você deveria ter adquirido ele no início e você não foi porque você começou do meio para o fim, ou então você começou e não terminou. E, e é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. E amanhã estarei novamente aqui fazendo mais uma nova live às 21 horas. Agradeço a todos a presença. Tchau, boa noite.